Ó, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui, tá? E assim, antes da gente começar, eu queria que levantasse a mão quem pretende passar no vestibular esse ano. Levanta a mão aí. Tá bacana. Fala assim, ó. Eu vou passar. Eu vou passar. Olha pro cara do teu lado e diz: você vai passar. Você vai passar. Porque eu vou passar. Repete. Você, porque eu vou passar. Beleza? A gente na vida faz escolhas, tá? O fato de vocês estarem aqui no sábado à tarde é uma escolha. Enquanto muita gente está lá fora, perdendo tempo, vocês estão aqui querendo adquirir conhecimento. Essa é a maior motivação que eu tenho para estar no sábado com vocês também. Ó, eu sou o Rodrigo Marques, tá? Eu vou disponibilizar para vocês aí o meu Instagram. Caso vocês tenham alguma dúvida ou precisem de alguma resolução de questão, podem adicionar o meu Instagram, tá? Vai ter à disposição de todos vocês. Esse é o meu Face, tá? E aí você tem o meu WhatsApp de trabalho. Caso você precise tirar alguma dúvida, você vai lá no meu WhatsApp e pode mandar. Se você mandar alguma questão para mim, só peço que você mande a questão e coloque um comentário no item que você achou que era e o gabarito mostrou que não era, tá bom? Então a gente vai trabalhar isso aí com vocês. A primeira coisa que a gente vai falar para vocês, pessoal, é a respeito de célula. A célula, ela é uma unidade funcional formada por uma série de organelas, tá? Então quando você observa a célula, o centro de controle dela é o núcleo. Então o núcleo, ele necessariamente é a parte que controla todas as atividades celulares. Por que é que as doenças virais, elas são incuráveis? Por que eu não tenho nenhuma doença viral curável? Porque necessariamente quando o vírus parasita a nossa célula, ele assume o controle do núcleo e consequentemente ele assume o controle da célula. Por isso, que se eu tento matar o vírus, quem morre é a célula, tá? Então a célula vai ser formada por organelas. Então você tem aí na imagem o núcleo, tá? Dentro do núcleo, observe nessa imagem, nós temos o nucleolo. Qual é a função do nucleolo? É produzir uma organela que vocês estão vendo aí na imagem, chamada de ribossomos. Os ribossomos, eles se associam com uma organela que também está na imagem, na verdade, chamada de retículo endoplasmático rugoso, e a partir da associação entre os ribossomos e o retículo endoplasmático rugoso, você tem proteínas. Então, lá no núcleo, nós temos o nucleolo que produz os ribossomos. E é no núcleo da célula que nós vamos ter o nosso material genético, ou seja, o ácido desoxirribonucleico, que nós conhecemos como DNA. Então é dentro do núcleo que estão as informações genéticas que necessariamente são responsáveis pela nossa composição, tá? Percebam na imagem que você tem uma estrutura chamada de centríolo. Os centríolos, eles são responsáveis por dar uma forma à célula, porque é como eles funcionam como uma espécie de esqueleto. Então esses centríolos funcionam como esqueletos. Nessa imagem que vocês estão vendo, a gente tem uma célula animal. Por que eu sei que essa célula é animal? Observem aí, pessoal, uma estrutura chamada de lisossomos. Os lisossomos, eles são responsáveis pelo processo de digestão celular. Então, necessariamente, os lisossomos, eles fagocitam, eles pinocitam e eles plasmocitam. Por isso, os lisossomos estão presentes somente em células animais, ou células de animais. Aí vocês estão vendo aqui na imagem o sistema Golgiense, ou complexo de Golgi, que ele é responsável por armazenar
empacotar e reter substâncias, além de produzir necessariamente os lisossomos. Então essa é uma característica importante relacionada à célula no sentido das organelas. Só aqui um minuto. Por que não volta? Não está voltando. Volta para mim. Dentro da célula, vocês estão observando uma organela chamada de mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são responsáveis pela produção de energia para a célula. E existe uma teoria, pessoal, que acredita que as mitocôndrias, elas eram seres vivos e elas foram englobadas pela célula e passaram a produzir energia para a célula. Toda a questão, fizer uma abordagem a respeito de energia para a célula, você vai lembrar de mitocôndrias. Então, para que vocês entendam, o núcleo controla todas as atividades celulares, todas as atividades da célula. O núcleo produz os nucleolos, juntamente com os ribossomos, que na verdade produz os ribossomos, que juntamente com o retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas. Tá? Vocês estão vendo aí retículo endoplasmático rugoso. Você tem o complexo Golgi que produz os lisossomos, que realizam a digestão celular, e aí você vai ter as mitocôndrias produzindo energia para a célula. Lá em cima na imagem vocês estão vendo REL significa retículo endoplasmático liso. É um outro retículo que nós temos na célula que vai ser responsável pelo transporte de substâncias. O retículo endoplasmático rugoso, que é esse que está embaixo, ele juntamente com os ribossomos sintetiza proteínas. E o retículo endoplasmático liso, que está na parte superior da imagem, ele é responsável pelo transporte dessas substâncias. Tá? Aqui nós temos uma célula vegetal. A célula vegetal ela tem uma diferença em relação à célula animal, porque ela tem uma estrutura chamada de cloroplastos. Tá? Os cloroplastos, eles são responsáveis pelo processo de fotossíntese. Por quê? Porque a célula vegetal ela é uma célula autotrófica. O que é uma célula autotrófica? É aquela célula que tem a capacidade de sintetizar o próprio alimento. Diferente da célula animal, que não tem essa capacidade, logo ela é uma célula heterotrófica. Então a diferença básica entre uma célula vegetal, que a gente está vendo no telão, e a célula animal que a gente viu anteriormente, é que a célula vegetal tem uma parede, pessoal. E a parede da célula vegetal é formada de celulose. Tá? Uma outra característica que a gente vai observar na célula vegetal é a presença dos cloroplastos, que é o local da célula onde acontece o processo de, na verdade, obtenção de energia. Então a gente tem essa diferença entre a célula animal e a célula vegetal. Agora entenda, muitos alunos às vezes se equivocam porque acreditam que a planta respira dióxido de carbono, que a planta respira gás carbônico. Pessoal, a planta respira oxigênio, tal qual a gente. Então, na mesma frase que nós estudamos oxigênio para obter energia, a planta também respira oxigênio para obter energia. A diferença é que a célula vegetal utiliza o gás carbônico para produzir açúcar, enquanto que a célula animal não tem essa capacidade. Tá? Toda vida, uma célula tiver carioteca, aqui está experienciada aqui a carioteca. Essa célula vai ser chamada de eucariote. Todas as células que têm carioteca, elas são chamadas de eucariotes. E as células que não têm carioteca, elas são chamadas de procariotes. Então, eucariote é uma célula que tem carioteca. Mas o que é carioteca? É uma membrana que vai envolver e individualizar o núcleo. Os únicos, digamos, organismos, micro-organismos que não têm carioteca são as bactérias. Vou falar um pouquinho mais sobre elas, tá? Presta atenção, pessoal. O reino Monera é o reino que compõe, na verdade, as bactérias.
bactéria você contrai, causa uma doença em você, ela pertence a esse meio. Então, uma célula bacteriana tem característica do fato dela não ter carioteca, tá? O fato dela ter estrutura chamada de nucleóide, chega a ser núcleo, e a única célula citoplasmática que a bactéria tem são os ribossomos, tá? Então, quando a conjuntura adquire uma doença provocada por bactérias, eu preciso tomar antibiótico. O antibiótico ele tem uma função de combater as doenças bacterianas. Aqui na imagem eu coloquei alguns tipos de bactérias que podem ser responsáveis por causar doenças. Bactérias em forma de esfera são chamadas de coco. Então você tem meningo, estreptococo, tá? Você tem bactérias em forma alongada, chamamos de vírus. Seria a segunda bactéria dos três fatos superiores. Você tem, por exemplo, uma bactéria que causa a tuberculose. Ela é um bacilo, é a letra B. Na letra C temos o embrião, que causa uma doença que nós conhecemos mais conhecida seria ólera. Vou falar sobre ele. Você tem um espinhozinho aqui que provoca doenças como a leptospirose. E na última imagem, você tem um espiroqueiro, que são exemplos de formas de bactérias que nós podemos ter, tá? Presta atenção. Uma das coisas que é importante a gente aprender sobre bactérias é relacionada à reprodução das bactérias. Toda bactéria, ela pode ter uma reprodução assexuada ou uma reprodução sexuada. Geralmente, as pessoas falam que a reprodução assexuada é aquela que não há troca de gametas. E a reprodução sexuada é aquela que há troca de gametas. Na verdade, a gente vai substituir a palavra troca pela palavra fusão. Então, o que é uma reprodução assexuada? É aquela que não há fusão de gametas. E o que é uma reprodução sexuada é aquela que há fusão de gametas. Presta atenção. Você adquiriu uma infecção bacteriana, tá? Levanta a mão aqui, que já tomou antibiótico. As pessoas que levantaram a mão, quem de vocês segue o tratamento do antibiótico completo? Menos pessoas. Quem de vocês volta ao médico para mostrar o resultado do tratamento? Menos gente ainda. Pessoal, Jesus para vocês. Pode ser um tema de redação para vocês. O Brasil hoje ele é conhecido mundialmente que nós somos um país campeão em automedicação. O que é você se automedicar? Por exemplo, você chega numa farmácia e compra aspirina. Você é médico? Você é médico, pessoal? Não, então você não é médico, você não pode estar comprar medicamento se não for prescrito pelo médico. Nós somos campeões em prescrição médica por não médicos. Exemplo, alguém está de cabeça, eu tenho uma aspirina. Eu sou médico, mas eu não dou aspirina para a pessoa. Isso não é correto. Por quê? Vamos supor que o medicamento a pessoa seja alérgica. Então, na hora que ela toma o medicamento, vai ter um efeito lateral. Em casos extremos, pode levar à morte. E a terceira coisa que nós fazemos, que é muito ruim, não obedecemos aos tratamentos médicos. A gente geralmente não trata os tratamentos. Porque nós somos voltados para uma chamada de sintomas. Enquanto você tiver sintomas, você acredita que está doente. A partir do momento que você não tem mais sintomas, você suspende o tratamento porque você acredita que não está mais doente. E esse é o grave. Mas presta atenção. A bactéria, se reprodução do teu corpo, ela se reproduz dessa forma. Ela realiza chama de bipartição, cisparidade ou divisão binária. Você tem uma bactéria, as condições ambientes são favoráveis, a bactéria se transforma em duas, e daí passa a ter duas bactérias. Nesse caso, essa bactéria, desse reproduzir, ela usou a única organela que ela tem, que são os ribossomos, tá? E
necessariamente são comprometidos plasmáticos das minhas células. Então, quando o antibiótico tem o objetivo de interromper essa conexão, por isso que tomar um antibiótico no horário prescrito de médico. Só que a maioria dos brasileiros não faz isso. E isso é muito ruim. Por quê? Porque precisa uma mudança na resolução da bactéria. Pessoal, a bactéria é um ser vivo. A bactéria é um ser vivo. Então ela precisa necessariamente se reproduzir. Então ela sintetiza proteínas, as proteínas nutrem ela e ela se multiplica. Quando eu uso o antibiótico, você teoricamente interrompe esse processo. O que impede que a bactéria se multiplicar. Vou dar um exemplo para vocês de coisas que a gente faz e não percebe. Tá? Presta atenção. Levanta a mão nesse ginásio. Quem de vocês lava as mãos no banho? Poucas pessoas lavam as mãos no banho. Por que eles não lavam as mãos depois do banho? Porque na nossa concepção, o banho é o mais antigo do dia. Se você morrer durante o banho, você vai para o céu de tanta pureza. Então você não lava as mãos. Só que entenda, quando a gente toma banho, a gente lava o corpo todo. A gente lava o corpo todo. Quando a gente lava o corpo todo, a gente lava o ânus. Lava, né, pessoal? Uma pergunta constrangedora. Mas todo mundo lava o ânus. Mas presta atenção. No caso de vocês, mulheres, vocês têm vários produtos quando vão tomar banho. A mulher tem um sabonete pro rosto, um sabonete íntimo. O homem só tem um. E o último lugar que passa é o rosto. Então você imagina tomar um sabonete de homem, que às vezes tira até shampoo. Tá? Então quando eu termino de tomar banho, eu enxugar. Ou você prefere ficar molhadinho. Então você se enxuga. E você passa a sua toalha no seu ânus. Aí o que você faz? Geralmente você vai no banheiro, pra mesa, comer. E a sua mão está contaminada pelo seu ânus. Você tem uma ideia? A nossa toalha de banho tem que ser trocada a 24 horas. Tem gente que a toalha já faz aniversário. Tá no parabéns pra ela. Por quê? Porque geralmente toalha de banho ninguém lava, joga fora. Por quê? Tá? Então você vai pra mesa, na mesa, você vai pegar lá do feijão, o pegador do macarrão, do arroz, você vai contaminar isso. Aí geralmente na tua casa tem uma criança que é o teu irmão menor, o teu escravo branco, pega controle, pega chinelo. Aí a criança ela pega o contaminaste, daí a criança põe a mão na boca. Aí no dia seguinte tem um irmão no colégio, ele tá com diarreia forte. Sua mãe não sabe por quê. Esse dia pra ela mãe foi meus anos. Eu contaminei meu irmão. Então a gente tem que lavar as mãos depois do banho, porque é uma contaminação. Por exemplo, alguns de vocês estão com as mochilas no chão. Nesse momento, tem mochila no chão. Essa mochila, você vai colocar ela nas suas costas. Olha que coisa bacana. Muita gente pisa no chão. E você bota a mochila no chão. Aí quando você vai embora, você bota a mochila nas costas. Aí contamina a tua roupa. Aí quando chega em casa, bota a mochila no sofá, na cama, numa cadeira, na mesa. E aí você termina levando a contaminação no ambiente que você está agora para a sua casa. Aí você não entende se você adoece. Então toda bactéria, quando ela começa a se reproduzir, ela sempre vai se reproduzir dessa forma. Aí você vai no médico, o médico prescreve um antibiótico e teoricamente você resolve o problema que você tinha relacionado à bactéria. Mas entende, vamos supor que você não faça isso, não obedeça o tratamento. A bactéria é a reprodução dela, pessoal. Ela vai se reproduzir da última forma que está no telão. Ela vai jogar uma bactéria que antes estava ficando sozinha, ela agora são duas bactérias que são material genético. E a tendência natural é as bactérias se tornarem resistentes. A resistência bacteriana vem porque eu não uso antibiótico corretamente. Então, consequentemente, se eu obedeço ao tratamento, eu impeço
vai ter ciclo de reprodução dela. Além da conjugação, a bactéria pode ser transformação, que é quando uma bactéria funde o material genético dela gerando uma bactéria transformada, ou a bactéria pode transduzir. Como é que uma bactéria traduz, faz uma transdução? Quando você tem um vírus que contamina bactérias e o vírus ele junta o material de duas bactérias diferentes, tá? Então a bactéria ela pode ter 4 tipos de reprodução. Um assexuado, que é esse aqui que a gente já viu, tá? Que é uma divisão binária, ou você vai ter 3 reproduções sexuadas. A conjugação, a última, que é uma evolução da primeira, da divisão binária, a transformação, que são 2 bactérias fundindo seu material genético, e a transdução, que é quando o vírus ele funde o material genético de 2 bactérias diferentes, tá? Aí presta atenção. Existem algumas bactérias que são autotróficas, ou seja, elas têm a capacidade de sintetizar o próprio alimento. Geralmente a gente vê essas bactérias trabalhando, por exemplo, junto com as plantas. Com essas bactérias, elas fazem um papel importante no sentido das plantas fixarem nitrogênio, o que enriquece necessariamente a planta no sentido de crescimento. Então você tem bactérias que são autótrofas e que exercem um papel importante para a gente, por exemplo, na agricultura, tá? Aí você vai ter outras bactérias, além das autótrofas, não está passando. Não está passando, está passando. Além das bactérias autotrófas, você vai ter bactérias que são heterotrófas. O que é uma bactéria simbiótica, pessoal? Essa que vocês estão vendo aqui ao lado. É uma bactéria que ela se associa com um outro ser vivo. Ecologia é um dos tópicos que mais caem no Enem. Geralmente, as relações simbióticas, elas são mutualísticas. São relações em que a bactéria se associa a um outro ser vivo para que ela obtenha vantagens. E um outro papel muito importante que as bactérias realizam para a gente é a questão da decomposição. E o que é decompor? Você pega a matéria orgânica e transforma ela em inorgânica. Por exemplo, um dos campos mais férteis que a gente tem numa cidade é o cemitério. Só que seria estranho você comer, por exemplo, uma manga no Parque da Paz, ou, sei lá, feijão no São João Batista. Ah, eu acabei de comer umas goiabas lá do Jardim Metropolitano. É estranho, mas de qualquer forma eu quero que vocês entendam que tudo que a gente consome é fruto de uma decomposição. Mas assim, professor, eu posso comer uma fruta que foi produzida no cemitério? Pode, pessoal. Vamos supor que uma pessoa morreu em decorrência do vírus HIV, o vírus causador da AIDS. Uma hora depois que a pessoa morreu, não tem mais nada. O vírus morreu. Ele não vai ser incorporado à planta. Por quê? Porque o vírus HIV, ele é um vírus da imunologia humana, e não um vírus da imunologia da planta, tá? Por exemplo, eu sou veterinário, e uma vez um paciente meu mordeu uma pessoa com AIDS. E a proprietária do animal trouxe o animal para saber se o animal tinha contraído o HIV. Eu falei para ela, não, é vírus da imunologia humana, não do cachorro. Tem risco, abre a boca dele e segue a vida. Mas presta atenção. Dentro do Yakult que você toma, existem lactobacilos vivos. Esses lactobacilos vivos, eles são essenciais para que o nosso intestino grosso funcione de forma satisfatória. Pessoas que tomam leite fermentado raramente têm complicações como uma diarreia, tá? Por quê? Porque teoricamente você fortalece a bactéria que vive na sua flora intestinal e necessariamente ela termina te protegendo de bactérias que vêm na tua dieta alimentar, tá? Mas presta atenção. Você tem muitos produtos que necessariamente utilizam bactérias. É importante que a gente saiba que todo alimento que a gente consome ele é contaminado.
O problema é ele não ser contaminado em excesso. Mas contaminação existe. E ela tem que estar dentro do limite tolerável. Então você tem aqui exemplos da utilização de bactérias na indústria. Você tem, por exemplo, bactérias que realizam um processo de fermentação e que necessariamente vão ser utilizados na indústria de laticínios. Tá? Então você tem uma série de produtos, requeijão e iogurte, que necessariamente vai ter a utilização de bactérias. Tá? Aí você tem, por exemplo, a questão dos antibióticos, pessoal. Eu já falei para vocês, já fiz uma abordagem, então não vou ser repetitivo, para não ser chato, que é importante você obedecer sempre a prescrição feita pelo médico. E aqui eu coloquei para vocês um exemplo de biotecnologia que hoje é utilizada pela medicina, que é a produção de insulina a partir de bactérias. Então hoje a insulina mais utilizada por pacientes diabéticos, ela é sintetizada por uma bactéria. Aqui eu estou dando uma explicação para vocês de como acontece isso. Você insere material genético da célula humana na bactéria e a bactéria termina sintetizando aquilo que o nosso corpo necessita, no caso, a insulina, tá? E agora eu vou falar para vocês de algumas doenças para a gente começar a trabalhar as questões, tá? Tá com vídeo, né? Antes de eu falar das doenças, deixa eu soltar esse vídeo aí para vocês, tá bom? Depois eu dou uma palavrinha rápida para vocês e volto para as doenças.
É por isso que eu queria começar essa aula com esse vídeo. Porque toda vida que vocês pensarem em desistir, pensa nele. Porque ele, em momento algum, ele desistiu. Mesmo ele estando em desvantagem, mesmo ele sabendo que a derrota era iminente, ele foi até o final. E quando a gente vai até o final, a gente sempre vence. Essa é a minha homenagem para vocês, tá? Presta atenção. Quando a gente fala de bacterioses, são doenças causadas por bactérias, tá? As doenças causadas por bactérias, uma das primeiras doenças que a gente observa, é uma doença que nós chamamos de cólera, pessoal. A gente está tendo alguns surtos epidêmicos de cólera. Deixa eu definir algumas coisas para vocês. Muitas vezes uma prova cai questões com termos que às vezes eu não lembro, eu preciso lembrar. Vamos lembrar de um conceito: pandemia. O que é pandemia? É uma doença que ela tem um caráter global. Qual foi a última pandemia que a gente vivenciou, pessoal? Qual foi a última pandemia que o mundo vivenciou? 2009, a gripe H1N1. Foi em 2009 que a gente aprendeu a lavar as mãos. Todo mundo passou a lavar as mãos. A gente voltou a ter H1N1, pessoal. Voltamos, só que a gente teve que se vacinar. Então, o que é pandemia? É uma doença que tem caráter global. Epidemia: grande número de casos em curto espaço de tempo. Epidemia: grande número de casos em curto espaço de tempo. Endemia: ocorrência de uma doença localizada ou regionalizada. Então, uma doença, quando ela é uma endemia, é que ela tem uma incidência em uma determinada área ou região. Pandemia global, epidemia, grande número de casos em curto espaço de tempo, e endemia é uma ocorrência regionalizada, restrita, limitada, tá? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma coisa, a gente está vivenciando uma situação interessante, porque a febre amarela, ela é uma endemia da região norte. Então, você no caso indo à região norte, você pode contrair a febre amarela. E a mesma febre amarela, ela é uma epidemia na região sudeste, tá? Então, o cólera é uma doença que você adquire como? Através de água sem tratamento ou fervura e através de alimentos mal higienizados. Aquela coisa de usar água sanitária nas frutas e verduras em casa, quando ele chega da compra, tu vai no supermercado e compra uma fruta, uma verdura, é interessante você colocar água sanitária, porque teoricamente você elimina a possibilidade de contaminação por doenças como essa. Agora, quando eu tomo uma água sem tratamento e eu fervura, quando eu como alimentos que não foram bem higienizados, eu posso adquirir essa doença. E quais os sintomas do cólera? Necessariamente, pessoal, o cólera tem como principal sintoma vômito e diarreia. Você tem uma diarreia tão intensa que você chega a perder entre 40 e 50 litros de água por dia. Tanto é que o tratamento para essa doença, além do antibiótico, você tem que fazer soroterapia para poder não morrer devido a uma desidratação. Então é uma doença que tem uma incidência considerável no mundo, principalmente nos países pobres e em países de desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Tá? Aí a prevenção: lavar bem frutas e verduras, beber sempre água tratada e fervida, lavar sempre bem as mãos, proteger as louças para que necessariamente não se contraia o cólera. Tá? Aí você vai ter leptospirose. A leptospirose é uma doença que pode ser transmissível para a gente através da urina do rato, do cachorro e do gato também. Só que o rato é o principal vilão. Né? Muitas vezes você tem contato com a poça d'água que tem contato com a urina do rato e a poça está contaminada. Presta atenção. Muita gente pensa que o cólera, que a leptospirose, é uma doença que você só pode adquirir se você tiver ferimentos nos pés e nas mãos. Não. A penetração desse tipo de bactéria, que é a leptospira, é através da tua pele. Então, por exemplo, quando a gente está numa quadra invernosa, é recomendável que a gente não use tênis de tecido, não use sandálias rasteiras, para que não haja o risco de se contaminar, tá, com uma doença como essa. Às vezes eu vejo muitas pessoas, elas arregaçam a calça, tiram o sapato
e atravessam a água, protegem o sapato da leptospirose, né? E é uma doença que pode matar devido a uma insuficiência hepática e renal, tá? Aí nós temos a forma de proteção seria os calçados, tá? E principalmente, pessoal, a questão do lixo urbano. Na cidade como Fortaleza a gente tem uma coleta, existem dias em que a coleta é feita, entretanto há pessoas que infelizmente depositam lixo em vários lugares. Quando você deposita lixo, chove e o caminhão não faz a coleta, a tendência é esse lixo ir para o bueiro, gerar um entupimento do bueiro e consequentemente uma inundação. E essa água termina chegando até as nossas casas, consequentemente levando a uma contaminação. Então os problemas que a leptospirose causa nas pessoas envolvem fígado e envolve os rins. É uma doença que você tem que ter muita rapidez no tratamento, porque caso você não tenha, você morre em decorrência do uso do antibiótico, tá? Aí a prevenção, evitar o lixo, evitar criadouros de rato, tá? Ter muito cuidado com o manuseio de raticidas em casa, informar as autoridades da presença de ratos no seu bairro, para que a prefeitura ou o estado faça alguma coisa no combate aos roedores, tá? Aí você vai ter, além da leptospirose, tétano. Pessoal, o que é o tétano? É uma doença que você vai adquirir através de contato com objetos que sejam perfluorocortantes contaminados com essa bactéria. Por incrível que pareça, nós temos duas estratégias para se prevenir do tétano. A primeira é a vacina, tá? A vacina que você tomou com 0 anos, você tem que renovar com 9, 18, 27, 36, mas a grande maioria da população não está protegida contra tétano. Às vezes, professor, eu não tomei a vacina, mas eu sofri uma perfuração com um objeto enferrujado. O que é que eu devo fazer? Você vai no posto de saúde e toma soro antitêtânico. Então, você toma a vacina para a prevenção e você toma soro numa situação emergencial. Embora a gente tenha duas estratégias, que é o soro e a vacina, ainda assim há pessoas que morrem no Brasil de tétano. Uma coisa fora do comum, que você tem estratégias de prevenção de ação imediata, tá? Aí o tétano, esse aqui é um quadro, tá? Que foi pintado há bastante tempo e que o cara mostra como uma pessoa morre de tétano. Porque na verdade, a gente tem uma coisa para vocês, tetania é um processo que a gente tem naturalmente, que é a contração de um músculo. Toda vez que eu contraio um músculo meu, ele entra em tetania. Só que no caso do tétano, você tem uma contração e não tem um relaxamento. Tanto é que o que mata as pessoas com tétano é a parada do funcionamento pulmonar, tá? É isso que termina levando as pessoas à morte. Aí você tem o soro e tem a vacina como estratégia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vacina, pessoal, é uma medida preventiva que nós temos que ela precisa de tempo. Ninguém vai tomar uma vacina hoje e vai estar protegido hoje. Você vai tomar vacina, geralmente uma vacina entre 10 e 15 dias, você começa a produzir anticorpos para aquela doença. Soro não, soro é uma situação emergencial. Então quando eu tenho uma contaminação e não estou protegido com vacina, eu tomo soro. Agora, quando eu estou protegido com a vacina, teoricamente eu não vou precisar tomar soro. Então a gente tem que sempre procurar as estratégias que existem para evitar a morte de pessoas. Mas presta atenção. A sífilis, assim como a gonorreia, são duas doenças sexualmente transmissíveis. Eu tenho que falar porque aumentou muito o número de casos de pessoas com sífilis no Brasil, não é só no estado do Ceará. Uma coisa que está preocupando muito, pessoal, as autoridades de saúde, é porque nós temos hoje no Ceará, especificando isso, mas termina sendo no Brasil todo, uma quantidade de pessoas, por exemplo, para ilustrar para vocês. Ano passado, nós tínhamos mais ou menos 3.814 pessoas com HIV no nosso estado. Dessas 3.814 pessoas que tinham AIDS ano passado, você tinha 70% eram mulheres, não eram homens. E o outro dado que preocupou muito é que essas mulheres com AIDS têm menos de 18 anos. Então não são mulheres, são adolescentes. Agora por quê?
não se sabe por qual motivo, mesmo a gente tendo um acesso fácil à informação, muita gente insiste em não usar preservativo. E o preservativo é uma das formas de prevenção mais eficazes que você tem, não só como método contraceptivo, para doenças como as sexualmente transmissíveis, como a sífilis, como a gonorreia, que são bacterianas, como a clamídia, como a tricomoníase, que é um protozoário, como a candidíase, que é um fungo, como os vírus HPV e o HIV. Então a gente tem que ter consciência da importância da utilização do preservativo como meio de proteção, para que necessariamente a gente tenha uma diminuição no número de casos de pessoas com doenças sexualmente transmissíveis pela falta do uso de preservativo. A sífilis é provocada por uma bactéria chamada Treponema pálido. Essa bactéria, ela tem sintomas que são sintomas longínquos, demoram a ter todos os sintomas. Geralmente, quando você se contamina com a bactéria, você tem um ferimento na base do pênis, no caso dos homens, na região da vulva, no caso das mulheres. Ó, pessoal, isso aqui é um pênis com o cancro duro provocado pela sífilis, tá? Essa imagem superior. Aqui, embora não esteja muito claro, nessa imagem você tem a vulva de uma mulher e aqui você tem um cancro provocado pela sífilis. E se você tiver muita sorte, vai aparecer um cancro no teu lado. Então você tem 3 manifestações rápidas da sífilis a partir do momento que eu tenho contágio. Se você não iniciar o tratamento, é provável que um dia você acorde com as mãos, com o corpo cheio de manchas. Quando a sífilis tem essa segunda manifestação, aparecendo aí nas mãos e no corpo, é porque você, teoricamente, a bactéria chegou no teu sistema linfático, e agora está no corpo todo. Então agora não tem mais tratamento. Você vai esperar a sífilis chegar no terceiro estágio, quando você desenvolve uma demência, tá? E essa demência é uma pessoa morte. Aqui vocês estão vendo pessoas, crianças, vítimas da sífilis e pessoas que sofreram a ação da sífilis no estágio final. Então isso aí são sintomas da contaminação por essa bactéria. Então é algo que a gente deve ter consciência, devido ao fato de haver uma possibilidade de contaminação para o bebê, no caso das mulheres grávidas, no nosso caso, em casos extremos, vai levar à morte. Tá? A prevenção está bem clara. Uso preservativo, na verdade, qual é o método mais barato e mais eficaz para você não contrair uma doença sexualmente transmissível? Não fazer sexo. Olha, caso você opte por fazer, que você use o preservativo, que você use a camisinha, para que você possa necessariamente se proteger de uma gravidez, que funciona como método contraceptivo, e de doenças sexualmente transmissíveis. Mas presta atenção. Vamos trabalhar, pessoal, algumas questões. Acompanhe a leitura, tá? Página 101 do material de vocês. Primeira questão. Companheira viajante. Suavemente revelada, bem no interior de nossas células, uma clandestina e estranha alma existe. Silenciosamente ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo-se um nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, mantendo entropia em apuros, em ciclos variáveis noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la. Sua origem microbiana, supomos, julga-se adaptada às células eucariotas, considerando-se um escravo, uma serva a serviço de nossa verdadeira evolução. Por gentileza, pessoal, sublinhe, tá? Descobrindo seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, tá? Necessariamente, sublinhe também, julga-se adaptada às células eucariotas, considerando-se um escravo, uma serva a serviço de nossa verdadeira evolução. A organela celular, descrita de forma poética no texto, é: pessoal, qual é a organela da célula que é responsável pela produção de energia?
São os centríolos, são os lisossomos, são as mitocôndrias. Mitocôndrias, assinala aí por gentileza, tá? Toda vida que se falar em energia, você lembra de mitocôndrias. Detalhe, qual o nome de combustível celular? Coloca aí do lado, ATP. Coloca aí do lado, ATP, adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato. Esse é o principal combustível das nossas células, tá? Segunda questão. Um pesquisador preparou um fragmento do caule de uma flor de margarida para que pudesse ser observado em microscopia óptica. Também preparou um fragmento de pele de rato com a mesma finalidade. Infelizmente, após algum descuido, as amostras elas foram misturadas. Que estruturas celulares permitiriam a separação das amostras a serem reconhecidas? Presta atenção, pessoal. O cara pegou um pedaço de caule de uma flor e ele pegou a pele de um rato. Então eu estou falando de uma célula vegetal, eu estou falando de uma célula animal. Aí o cara pede pra gente que a gente marque qual dos itens permite que a gente diferencie a célula da planta, no caso a célula vegetal, da célula animal. Letra A. Ribossomos e mitocôndrias estão ausentes nos animais, pessoal. Os ribossomos e as mitocôndrias, eles estão presentes nos animais. Então não seria o item A. Centríolos e lisossomos, organelas muito numerosas nas plantas. Deixa eu explicar para vocês. As plantas não têm lisossomos. Por quê? Porque elas são autótrofas. Então a planta, ela não tem lisossomo, ela tem cloroplasto. Então o item B está falso, porque a planta não tem lisossomo. C. Envoltório nuclear e nucleolo característico das células eucarióticas. Pessoal, isso não é uma característica, na verdade, que difere. As duas têm. Então isso aí não vai separar nenhuma das duas. Se as duas têm carioteca, que é um envoltório nuclear, e as duas têm nucleolo, então não vai haver diferenciação. Tá? D. Lisossomos e peroxissomos, organelas exclusivas de células vegetais. Falso. Lisossomos só tem na célula animal, e os peroxissomos são responsáveis pela desintoxicação celular. Tá falso esse item. Então sobrou pra gente o seguinte: parede celular e cloroplastos. Estruturas, características de células vegetais, seria a letra E. Por gentileza, sublinha a parede celular e coloca celulose, para você não esquecer qual é o carboidrato que forma a parede celular das células. Cloroplastos, coloca aí do lado, realiza fotossíntese. Tá? Parede celular, você coloca celulose, e cloroplastos você coloca, realiza fotossíntese. Então para a gente seria a letra E de elefante. Terceira questão. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada por uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. Pessoal, presta atenção. Ciclo de Krebs é um fenômeno que acontece dentro de uma organela celular que é responsável pela produção de energia, tá? Toda vida que no texto o autor colocar in vitro é porque foi feito em laboratório. Quando não é in vitro, é in vivo. Então nesse caso aqui foi uma experiência feita em laboratório. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta
um peptídeo, sinal de envelhecimento para qual organela? Pessoal, qual é a organela presente na nossa célula que é responsável pela produção de energia? As mitocôndrias. Então seria a letra B de búfalo, tá? Quarta questão. Para o consumidor, é praticamente impossível identificar a diferença entre a sacola biodegradável e a comum, feita de polietileno, derivado do petróleo. Alguns governos municipais já exigem que os supermercados ofereçam sacolas biodegradáveis em substituição às sacolas comuns. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Lá nos Estados Unidos, os caras agora produziram um tipo de suporte para latinhas, porque lá nos Estados Unidos eles compram muitas bebidas enlatadas. Geralmente, quando eles compram essas bebidas, elas vêm num suporte plástico. E, consequentemente, o plástico, como vocês sabem, ele é difícil de, teoricamente, ser degradado. Tanto é que o plástico leva mais de 100 anos. Então, os americanos desenvolveram agora um novo suporte para as latinhas feito de trigo. Então, quando o cara pega aquela latinha, ele consome lá a latinha e ele descarta o suporte. Esse suporte ele é feito de trigo. E, logicamente, para onde for, vai ser degradado. Então, é uma coisa boa. Vocês têm acompanhado nas redes sociais o que tem mais aparecido em relação às redes sociais é a questão do canudo. Virou uma espécie de febre. As pessoas não usarem mais canudo. Há quantos anos, há quanto tempo o homem utiliza canudos e, no entanto, nunca houve nada? Na verdade, assim, nunca ninguém se preocupou. Agora é que as pessoas passaram a se preocupar. Inclusive, tem se sugerido que você use canudos de alumínio para não consumir mais o canudo de plástico. E as sacolas é um problema que a gente tem, pessoal, que necessariamente tem que ser resolvido. Por exemplo, levanta a mão aqui quem leva uma sacola para o supermercado toda vez que vai fazer compras. Pouca gente. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que eu estava perguntando para os meus alunos. Tá no X? Tá. Aí o que acontece? Ontem eu estava falando numa sala de terceiro ano e eu estava perguntando o seguinte para eles. Alguém aqui nesse ginásio já levou uma sacola do supermercado para o supermercado para fazer compra alguma vez? Por exemplo, eu não vou fazer marketing, vamos supor que tem lá um supermercado X perto da tua casa. E esse supermercado X, você comprou alguma coisa e levou para a tua casa na sacola do supermercado X. Eu queria conhecer alguém que pegou essa sacola e levou de novo no supermercado. Eu não vi. Você faz isso? Peraí, você leva a sacola do supermercado de volta para levar as compras de novo? Tu és a primeira pessoa que eu conheço nessa ação, tá? Não conheço ninguém. Nunca ninguém achou você estranho, não? De tu pegar as sacolas e reutilizar? Bacana. Porque assim, essa medida de você reutilizar a sacola do próprio supermercado, ela teoricamente reduz a necessidade de usar o supermercado. Porque muita gente usa a sacola para quê? Para lixo, mas não reutiliza. Tem pessoas que têm um tipo de sacola que leva, mas não é a do supermercado, você compra, né? E assim, pessoal, hoje muitos supermercados já vendem sacola. Por que eles querem te vender? Para que você não queira mais usar. E aí, teoricamente, você afete menos o meio ambiente. Mas presta atenção. A atitude tomada pelos governos municipais deve ser algo a letra A. Maior resistência que os materiais biodegradáveis apresentam em relação aos comuns. Pessoal, o material biodegradável ele é rapidamente consumido.
Então não tem maior resistência. Letra B. Escassez das matérias-primas derivadas do petróleo para a produção de sacolas comuns. Não faltou isso. A gente ainda tem muita sacola sendo produzida a partir do petróleo. Custo consideravelmente menor das sacolas biodegradáveis em relação às sacolas comuns, também não, tá? D. Maior capacidade de produção das sacolas biodegradáveis, já que as fontes podem ser renováveis, também não. Então sobrou para a gente o seguinte: rápida decomposição das sacolas biodegradáveis pela ação de bactérias, em comparação com as sacolas comuns, ou seja, a bactéria vai degradar mais rápido uma sacola biodegradável do que uma sacola feita de plástico. Deixa eu explicar para vocês. Quando você vai usar papel, uma resma de papel, você vai lá numa livraria e tem a resma de papel branco, A4, e tem a resma de papel A4 reciclado. Eu ainda não consegui entender porque que a folha de papel reciclada ela é mais cara do que a folha de papel que não é reciclada. E aí isso termina inviabilizando a utilização por parte das pessoas, tá? O pessoal me mandaram uma pergunta aqui, deixa eu só responder rapidamente. Sobre a contaminação da leptospirose, quem possui hamster, porquinhos da Índia, qual o risco de contaminação pelo contato direto com esses roedores? Pessoal, para um hamster ou um porquinho da Índia contaminar-se com leptospirose, ele tem que ter contato com a bactéria. Geralmente ele vive numa clausura, ele vive dentro de uma gaiola e, consequentemente, ele não tem contato com a bactéria. Então as chances de você adquirir leptospirose com hamster ou porquinho da Índia ou preás é muito difícil. É muito mais que um rato que vive lá no sistema de esgoto da cidade, porque ele tem uma propensão maior à contaminação. Tá certo? Presta atenção. Quinta questão. Suponha que uma doença desconhecida esteja dizimando um rebanho bovino de uma cidade e alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente causador da doença, verificando que se trata de um ser unicelular e procarionte. Sublinhe isso aí, pessoal. Unicelular, todas as bactérias são unicelulares. Eles são procariontes. Os únicos seres unicelulares e procariontes são as bactérias. Então, para combater a doença, os veterinários devem administrar nos bovinos contaminados vacinas, pessoal. Quando você está doente, você toma vacina. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa que está fisiologicamente fora do padrão de normalidade, ela não pode tomar vacina. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Às vezes acontece de uma pessoa idosa tomar vacina contra a gripe e o idoso gripa. Mas geralmente as pessoas falam assim: essa vacina não presta. Meu avô tomou a vacina e gripou. Pessoal, as vacinas elas são extremamente eficazes. O problema é que às vezes acontece de você já estar com uma doença incubada no seu corpo e ao tomar a vacina, a tendência é você ter uma baixa na sua imunologia. Tá? Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Eu já coordenei campanha contra a raiva para cães e gatos, tá? Em 2 estados. E nessas campanhas, a gente faz a vacinação aos sábados. Então, por exemplo, no treinamento que a gente dá para os funcionários, os sanitaristas, eu sempre explico o seguinte: se o gatinho ou o cachorrinho tiver menos de 4 meses, não vacina. Se o cachorrinho ou o gatinho não tiver com medo do normal, não vacina. Só que uma coisa eu vou falar, outra coisa é os caras colocarem em prática. Então, uma das campanhas que foram realizadas, no final da campanha, de mais de 60 mil animais vacinados, 3 mil morreram. 3 mil morreram. E aí, consequentemente, os processos eles vêm contra você, porque você coordenou a campanha. Aí você pega alguns animais para fazer a necrópsia, para diagnosticar a morte deles. A vacina que foi aplicada no cachorro e no gato era a vacina contra raiva. E os animais que foram feitos a necrópsia, em torno de 15 animais, morreram de outras doenças, cianose,
parvovirose, para influenza, que não são doenças que são causadas pela vacina. Mas entenda, o cão estava com parvovirose. Aqui está a imunologia do cachorro. Na hora que você dá a vacina para ele, a imunologia dele cai. O vírus que já está no corpo dele se manifesta e mata ele. Então, quando o seu avô gripa, é porque o teu avô estava com o vírus aqui e o sistema de defesa do teu avô estava bem aqui. Quando o seu avô tomou a vacina, o sistema de defesa dele caiu. E aí, o vírus que já estava com o teu avô se manifestou. Mas ele gripou por causa da vacina? Não, ele gripou porque ele já estava portando o vírus. Então, quando uma pessoa, ela teoricamente não está bem, ela não pode tomar vacina. Por quê? Porque há o risco da vacina potencializar a doença que ela já está portando, tá? No caso dessa questão, ele pede que você combata nos bovinos uma doença provocada por seres unicelulares e procariomas. Eu não posso tomar vacina, eu estou doente. Antivirais também não. Fungicidas também não. Vermífugos também não. Então sobrou pra gente antibióticos. Porque os antibióticos, como eu falei para vocês, eles eliminam, eles matam bactérias. Tá? Sexta questão. Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas desde as fases iniciais de sua produção até o seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para o estudo e caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora? Pessoal, presta atenção. Célula secretora, tá? É aquela célula que ela tem uma grande quantidade de complexo de Golgi, tá? É uma célula que ela vai ter necessariamente uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. E ela vai ter também vesícula de secreção. Então, o gráfico que melhor representa a presença dessas proteínas dentro dos respectivos compartimentos, ou seja, evolução temporal da produção e da sua localização, seria um gráfico que no primeiro momento eu vou ter um trabalho maior, tá? Do complexo de Golgi. No segundo momento, eu vou ter um trabalho maior da vesícula de secreção. E no terceiro momento, um maior trabalho do retículo endoplasmático. Pessoal, qual é desses gráficos, tá? Que você vai ter essa constatação. No gráfico 1, o primeiro gráfico, da letra A, você vai ter necessariamente um complexo de Golgi, tá? O que está correto. Mas os dois gráficos, eles falam para a gente de retículo endoplasmático. Só que o processo de armazenamento de síntese proteica, ele passa por 3 etapas. Então a letra A está incorreta, porque o primeiro gráfico tem um complexo golgiense, mas os outros dois gráficos eles são com elevação de retículo endoplasmático. O segundo gráfico, que seria a letra B, ele tem um retículo endoplasmático como sendo a primeira estrutura, teoricamente, de armazenamento. E não é. A primeira estrutura de armazenamento é o complexo de Golgi, que está na letra, na verdade, que seria o gráfico do meio. Na letra C, você tem um complexo de Golgi bem elevado, que vai estar iniciando o processo de armazenamento. A vesícula vai produzir a substância 10 minutos a 5 minutos depois do início do processo, e em 15 minutos você já tem um retículo endoplasmático transportando. Então seria o gráfico, a letra C, o mais correto, tá? A letra C seria o gráfico mais correto. Só para situar vocês, o gráfico que está lá em cima é o gráfico da letra E. Então o gráfico que está em cima é o da letra E. Porque esse gráfico está meio perdido aí. Porque eu acho que na diagramação ele se perdeu na letra E. Só esclarecendo. Então seria a letra C. Sétima questão. Normalmente, as células do organismo humano realizam uma respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP.
Contudo, em condições sem oxigênio, anaeróbica, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Presta atenção. Quando você produz 38 ATPs, é porque a tua célula está respirando. Ela está realizando uma respiração celular. Então você vai produzir necessariamente 38 ATPs. Agora, quando uma célula produz só 2 ATPs, ela está fermentando. Geralmente isso acontece com organismos unicelulares. Aí ele fala o seguinte: qual a curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase, ou seja, do equilíbrio de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual de concentração de oxigênio. Pessoal, se necessariamente eu estou numa condição anaeróbica, o consumo de oxigênio ele vai aumentar ou diminuir? Quando eu estou numa condição sem oxigênio, o consumo de oxigênio vai aumentar ou diminuir? Diminuir. Qual dessas linhas do gráfico representa para a gente uma queda? Tem a letra, na verdade tem a letra A, que seria o número 1, a letra B, o número 2, a letra C, que é o número 3, a letra D, que é o número 4, e a letra E, que é o número 5. Qual das curvas do gráfico está mostrando queda, decréscimo? Letra 1, 2, 3, 4, 5, pessoal. Número 5, letra E, tá? Pessoal, deixa eu só responder essa pergunta aqui rapidinho. Uma pessoa saudável beija, bacana, outra pessoa gripada. Mas a pessoa saudável não gripa. Como se explica isso? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nenhuma gripe que você tem, ela é uma repetição. Toda gripe que a gente tem é uma nova gripe. Por exemplo, tem uma música do Titãs, da década de 80, chamada Televisão, e tem um trecho da música que o Arnaldo Antunes, que foi quem escreveu essa música, diz o seguinte: o sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. Pessoal, sorvete gripa. Sorvete gripa, sim ou não? Não. Aí você vai dizer assim: professor, o que é que o sorvete tem a ver com a gripe? Presta atenção. Todos os dias nós afetamos o nosso sistema de defesa. Como assim? De manhã, quando você acorda, você calça o chinelo, daí você vai tomar banho. Quando você chega no banheiro, o que é que você faz? Você tira o chinelo e pisa no chão frio. Pessoal, quando a gente pisa no chão frio, o que é que acontece? A gente arrepia. Por quê? O pelo eriça para fazer a retenção de calor, para a gente manter a nossa temperatura constante. O que é que você faz? Você tem um arrepio, abre o chuveiro, se afasta, conta até 3, nunca conta até 3, por embaixo do chuveiro e começa a pular. Aí normaliza. Se você sair do chuveiro espirrando, tossindo, está normal, porque você afetou o seu sistema de defesa. Outra coisa que nós fazemos que é errado, nós tomamos água gelada. Toda vez que você toma água gelada, você está botando uma substância gelada no corpo quente. Isso afeta o sistema de defesa. Por isso que o sorvete seria uma espécie de mecanismo que favorece a manifestação de uma doença. Tá? Outra coisa que a gente faz, sair do ambiente que tem ar-condicionado para um ambiente que não tem. É outro choque térmico. Então o sorvete ele termina sendo esse mecanismo gelado que propicia, teoricamente, uma marcha imunológica. Então, quando você, teoricamente, contrai uma gripe, o seu corpo vai criar anticorpos contra aquela gripe, e você nunca mais vai ter aquela gripe. Então, uma pessoa saudável, ela já tem anticorpos contra aquele vírus. E aí ela deixa uma pessoa que tem o mesmo vírus. Como essa pessoa que não teve o vírus ainda, ela está gripada. Então ela vai deixar essa pessoa que já teve o vírus e não está gripada. É por essa razão que não existe contágio. Tá certo? Então seria, sétima questão, letra E de elefante. Caso vocês tenham dúvidas, por gentileza, podem usar os 3 mecanismos, tá? Podem usar o meu direct no meu Instagram, podem usar o meu WhatsApp, manda a questão que eu comento. Na hora que eu ler a questão, eu prometo que eu vou comentar para você, tá? Oitava questão, pessoal. Segundo a teoria mais evolutiva, mais aceita, hoje,
As mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a letra A. Capacidade de produzir moléculas de ATP? Não, pessoal, porque o citoplasma da célula ele também tem essa capacidade. B. Presença de parede celular semelhante a de procariontes? Falso, tá? Porque a parede celular de uma bactéria ela é formada de um composto chamado peptidoglicano. C. Presença de membranas envolventes separando a matriz mitocondrial do citoplasma? Falso, porque a mitocôndria é considerada uma organela celular. D. Capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio semelhante ao bacteriano, correto. Tanto é que a nossa mitocôndria ela tem um DNA próprio. E só esclarecendo isso para vocês, que a gente vai precisar para resolver uma outra questão, todo mundo só tem DNA mitocondrial da mãe. O DNA mitocondrial do pai, ele não passa para a gente, porque necessariamente existe uma degradação da estrutura do espermatozoide que carrega as mitocôndrias. Então a gente termina tendo só DNA mitocondrial da nossa mãe. Então seria a letra D. E na letra E ele fala a presença do sistema enzimático eficiente, as reações químicas do metabolismo aeróbio. Falso, tá? Na verdade a organela, a enzima que ela tem é uma enzima que é responsável por transformar o oxigênio em acetor de elétrons, tá? Não é um conjunto enzimático, é uma enzima só. Nova questão. Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimiza a secreção de polímeros comestíveis, os quais são obtidos no meio de culturas de crescimento. Na figura podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. Perceba o seguinte, pessoal. O núcleo, aí tem uns números, né? Na primeira linhagem, núcleo, retículo, complexo e mitocôndria. Aí no segundo, os mesmos parâmetros, só tem uma variação. Aí ele está perguntando para a gente qual é a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados no meio de cultura. Esses polímeros que ele está falando aí, pessoal, são polímeros são polímeros fruto de energia. Então, dentro dessas linhagens que ele está expondo para a gente, aquela que melhor atenderia a nossa necessidade é aquela que tivesse um número equivalente do núcleo e do retículo endoplasmático e um complexo de Golgi com um número elevado. Então, dentro dos parâmetros, ele está mostrando para a gente a única coluna que nos dá essa condição seria a linhagem 1. Por quê? Porque ela tem, em números percentuais, 20% de núcleo, 20% de retículo endoplasmático, 50% de complexo Golgiense e 10% de mitocôndrias. Então, para produzir esses polímeros citados na questão, a coluna da linhagem 1 seria a mais adequada, seria a letra A de avestruz. E só para fechar, 10ª questão. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares: pai, avô materna, filho e filha. Com o teste com o DNA nuclear não foi conclusivo. Os peritos optaram por usar também, subirem aí, pessoal, DNA mitocondrial para dirimir dúvidas. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial do ou da. Pessoal, como eu falei agora há pouco para vocês, o DNA que nós carregamos é o DNA da nossa mãe. O DNA mitocondrial que eu tenho é o da minha mãe, que consequentemente o DNA mitocondrial da minha mãe é o da minha avó materna, que é da minha bisavó materna. As mulheres, elas passam o DNA mitocondrial delas para as filhas. Os homens encerram o DNA mitocondrial.
Então, no caso dessa questão, teoricamente, para você descobrir sobre aquele corpo, se realmente é daquele indivíduo, você deve fazer uma comparação do DNA mitocondrial do rapaz com o DNA mitocondrial da avó materna dele, que seria a letra D. Porque o DNA mitocondrial da avó materna dele é o mesmo DNA mitocondrial da mãe dele. Então seria fácil identificá-lo como sendo filho dessa mulher e neto dessa mulher. Então seria a letra D de dromedário, tá? Só vou encerrar agora, vou ter uma aula com o Silval, excelente profissional, sem nenhum tipo de comparação, tá? Agradecer a vocês pela oportunidade de estar com vocês. Estou inteira à disposição de todos. Podem me procurar quantas vezes precisarem. Espero reencontrá-los em breve, tá?